Fala galera, eu sou o Werner Bezerra, sejam todos muito bem-vindos ao NovoCast. Aqui a gente explora histórias reais de pessoas reais que, assim como eu e você, querem buscar evolução. Vamos juntos, hoje tá incrível o episódio e eu vou chamar nossa mestre de cerimônia. Sabrina, fala comigo. Eu sou a Sabrina Baez e tô aqui hoje, como toda semana, trazendo uma história inspiradora, trazendo alguém muito especial, porque a gente acredita que você conhecer o bastidor da vida dessa pessoa, né? Tudo que ela passou na jornada dela pode te levar aí a um próximo nível na sua vida também. E seja você empreendedor, profissional buscando evolução ou alguém que quer dar um novo rumo para sua vida, esse podcast é para você. Porque aqui a gente vai escutar histórias muito inspiradoras, coisas que podem te trazer insights diferentes, talvez dar um novo rumo para sua história. Legal. E hoje o NovoCast recebe aqui uma médica, né, que acredita que a medicina avançada caminha de mãos dadas com a empatia e o acolhimento. A nossa convidada de hoje é uma cirurgiã ginecológica. Eu queria conhecer mesmo a cabeça de um cirurgião, porque é punk, hein? Com uma trajetória de excelência e uma especialização que a coloca na vanguarda da saúde da mulher. Ela é pós-graduada em cirurgia robótica e em ginecologia pelo renomado Hospital Albert Einstein e, inclusive, esteve à frente de uma das primeiras cirurgias robóticas ginecológicas aqui no Mato Grosso do Sul. Com um olhar técnico, mas também humano e acolhedor, ela não se dedica somente aos exames de rotina, mas sim a um papel muito mais íntimo, que é o de confiança, o de acompanhar mulheres que já têm uma indicação cirúrgica, oferecendo a elas um cuidado especializado e a segurança da cirurgia minimamente invasiva, especialmente nos casos da endometriose. Para ela, cuidar da saúde da mulher é um exercício diário de escuta, empatia, respeito e amor. E no caminho de cuidar do outro, ela também trilha o seu próprio processo de autoconhecimento, porque só quando são inteiras conseguem cuidar de verdade com leveza e amor. A sua dedicação e liderança se refletem tanto na sua profissão como sendo atual presidente da Sogomatsu, Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia de Mato Grosso do Sul, quanto em sua vida pessoal como uma mulher cristã que atua na sua comunidade católica, servindo a Deus sempre que é chamada. Então, seja muito bem-vinda ao NovoCast Podcast, doutora Rita Tavares. Ai, muito obrigada, que coisa mais linda. Obrigada pelas palavras. Nossa, me sinto muito privilegiada, lisonjeada por toda colocação a respeito da minha trajetória. Muito obrigada, viu? É um prazer estar aqui. Obrigada. Legal. E hoje a gente tava conversando aqui, vamos tomar um café, viu? Tomar um café com cirurgião. Café e o tereré, né? Café e tereré com cirurgião, né? A Sabrina falou, quero conhecer a cabeça cirurgião. É hoje então, gente. É hoje que a gente vai conhecer. Como funciona. Vamos lá. Rita, a sua especialidade é em cirurgia robótica, né? Ela é minimamente invasiva e aí, vamos dizer assim, que traz mais segurança, né? Você vai dizer isso ao longo do episódio, mas ao mesmo tempo é um trabalho de escuta também, né? Dos seus pacientes. O Carl Rogers falava que quanto mais a gente escuta o outro, mais... É o paradoxo, né? Você escuta o outro, o paciente se entende mais, né? E eu acho que isso ajuda muito o paciente a ficar com aquela proximidade com você. Mas, ao mesmo tempo, né, tecnologia traz um pouco de medo pra gente. O Asimov falava assim que a tecnologia, quando você não entende ela, Asimov, o criador do Eu, Robô, quando você não entende a tecnologia, ela parece magia, né? Sim. Legal. E aí, interessante. E aí, assim, como que você faz para equilibrar essa precisão da tecnologia com essa escuta empática? Como é que você atingiu esse equilíbrio? Você acha que você atingiu esse equilíbrio quando você conversa com seus pacientes? É difícil dizer que a gente chegou em algum lugar já, né? Nós estamos sempre no caminho, na caminhada. Eu faço hoje no meu consultório uma subespecialidade da ginecologia obstetrícia. Então, a minha residência, sou médica, fiz residência em ginecologia obstetrícia e já há muito tempo não faço obstetrícia, que é a área que cuida das gestantes, né? Do pré-natal, do parto e do pós-parto. Então, eu faço exclusivamente ginecologia e dentro da ginecologia eu faço endoscopia ginecológica, que é uma subespecialidade da ginecologia. A endoscopia ginecológica faz cirurgias minimamente invasivas. Então, a histeroscopia, que é aquela endoscopia do útero. Então,
entende a endoscopia digestiva? Sim. Que entra com a câmera dentro do estômago, a colonoscopia entra pelo ânus para enxergar o intestino, a histeroscopia entra pela vagina e olha dentro da cavidade uterina. Perfeito. Então, trata as doenças, os problemas da cavidade. A laparoscopia é uma via de acesso. Então, a laparoscopia é aquela que entra pelo umbigo, dos furinhos, que faz colecisté da vesícula, faz cirurgia de obesidade. E a gente faz as cirurgias ginecológicas por laparoscopia. O robô, ele é uma outra ferramenta da laparoscopia. Então, ela é um avanço da cirurgia laparoscópica. Na ginecologia também. Então, ao invés do cirurgião trabalhar com as mãos nas pinças direto dentro da barriga, o cirurgião trabalha num console que controla os braços do robô. Então, o robô é acoplado nos portais da laparoscopia e o robô trabalha com a precisão dele sob o controle do cirurgião laparoscópico, né? Do cirurgião ginecológico que trabalha sentado, com uma visão em 3D, então com todo o conforto e toda a precisão, porque o robô, ele aperfeiçoa o movimento do cirurgião, ele não trabalha sozinho. Então, se eu faço esse movimento, o robô, sem tremor, com toda a precisão, faz o mesmo movimento lá dentro da barriga da paciente. Caraca. Então, ele é realmente um avanço muito grande da laparoscopia. Mas a gente consegue, portanto, extrapolar. As indicações do robô são as indicações laparoscópicas. O robô, ele consegue avançar no que a gente teria alguma dificuldade por laparoscopia. Então, casos mais avançados de endometriose, úteros mais volumosos, miomas, que seriam difíceis na via laparoscópica, o robô consegue avançar nessas indicações com muito mais precisão e muito mais qualidade. Mas, realmente, a falta de conhecimento gera um medo, né? Gera um receio, a pessoa fala, não, eu prefiro que você me opere, não o robô. Eu confio em você, não no robô. Não, mas sou eu, a ferramenta é o robô, né? É uma ferramenta que eu posso utilizar para te dar uma qualidade maior. Mas, como eu disse, como eu faço uma área de atuação dentro da ginecologia, eu preciso aperfeiçoar ainda mais essa minha relação médico-paciente, porque eu recebo uma paciente que já vem indicada para cirurgia. Então, eu tenho dificuldade, por exemplo, de atender uma agenda muito grande. Eu não faço rotina ginecológica, porque eu preciso ter uma disponibilidade de agenda de consultório para aquela paciente. Você, por exemplo, Sabrina, vai fazer sua rotina, né? Então, você agenda com uma antecedência, né? Às vezes espera 2 meses para a sua médica para ir passar numa rotina e fazer os seus exames, e lá naquela consulta você faz um diagnóstico ou queixa de um problema e chega a uma conclusão que você precisa de uma cirurgia. O ginecologista geral, na maioria das vezes, não faz cirurgia minimamente invasiva. Ele te indica para um colega que faça. E aí eu preciso ter disponibilidade de te acolher. Eu não posso ter uma agenda para daqui 2 meses, porque você já esperou para passar, você quer ser atendida em um curto espaço de tempo, porque você está ansiosa, você está, querendo resolver aquele problema. E eu preciso que você, em 1, 2 consultas, me conheça, confie em mim. Nossa. Então, eu preciso ter essa qualidade de atendimento, né? Que você me conheça em pouco tempo e tenha uma confiança no que eu vou fazer, porque eu vou te operar, né? Você vai se colocar, né, toda nas minhas mãos. Então, eu preciso que você entenda, que você confie, que eu vou te indicar um procedimento que vai ser bom para você e que você precisa entender que eu vou fazer o melhor que eu tenho para fazer para você. Então, que muitas vezes a gente acha que a cirurgia é o melhor, mas o colega indica, mas quem tem o conhecimento daquilo
mais a fundo sou eu. Muitas vezes eu digo... acontece de a pessoa chegar lá e você não recomendar a cirurgia. Acontece. E eu tava passando isso pela minha cabeça. Eu falei, será que acontece isso? Acontece. Aquilo que você disse quando a gente estava conversando aqui antes... É muito verdade. Muitas vezes eu falo, olha, no seu contexto, olhando para você, com a sua doença, com a sua história e com o seu desejo, hoje eu não acho que a cirurgia é a melhor coisa para você. E você precisa confiar, né? Confiar que muitas vezes o caminho ele é mais difícil, mas a médio e longo prazo é o melhor para você. Porque mudar de vida, por exemplo, é mais difícil do que operar. Às vezes a pessoa acha que, nossa, que a cirurgia é o grande problema, mas na verdade não. A cirurgia é o caminho mais fácil, porque você precisa emagrecer, você precisa mudar fazer o seu academia, estilo de vida, né? Você precisa melhorar administrar o seu estresse, você vive assim, uma panela de pressão para explodir, e aí você acha que a cirurgia ela é mágica e vai resolver todo o seu problema. E quando a gente fala de endometriose, por exemplo, é uma doença inflamatória, crônica, né? Não adianta você achar que você vai operar aquele foquinho ali, vai continuar obesa, sedentária, tabagista, estressada, daqui a um tempo você vai ter problema de novo. Legal. A gente vai entrar mais a fundo para entender um pouquinho mais da questão da endometriose, que é algo que acontece com muitas mulheres, mas às vezes a gente não entende ainda o que é, o que isso pode causar. Mas só por curiosidade, você é daqui de Campo Grande? Você, quando era criança, sonhava em ser uma cirurgiã ginecológica? Conta pra gente rapidinho. Eu nasci em Presidente Prudente. A família dos meus pais, do meu pai e da minha mãe, eles são de Prudente, mas eu nunca morei lá. Eu sempre morei aqui e fui para São Paulo, morei no Rio, morei em São Paulo. Morei na Bélgica, né? Fiz intercâmbio, mas sempre fui de Campo Grande, sempre fui campograndense. E o que você sonhava quando era criança? Os meus pais são médicos, né? A minha mãe é ginecologista. Né? Lá em casa a gente fala que a gente tem esse probleminha de falta de criatividade, né? Todo mundo tem o mesmo nome e a mesma especialidade. Então na dúvida, a minha mãe é Rita de Cássia e é ginecologista e faz cirurgia minimamente invasiva também. A minha filha é Maria Rita, né? O meu pai é Nelson, meu irmão é Nelson, meu sobrinho é Nelson, o meu marido é Jean, meu filho é Jean. Então, é tudo médico. Então, a gente realmente, na dúvida, é médico e o mesmo nome. Legal. Então, você já tinha essa... Eu sempre quis. A primeira cirurgia que eu entrei com a minha mãe, eu tinha 15 anos. Caraca! Que eu entrei entrei, né? Coloquei a mão dentro da barriga de uma pessoa. Caraca. Eu aprendi. Foi realmente... Gostei muito. Sempre... eu nunca pensei em fazer outra coisa, né? Sempre foi o assunto da mesa, né? Sim. Sempre foi esse o assunto dentro de casa e nunca me imaginei fazendo outra coisa. E não foi de maneira alguma imposto, foi uma coisa... E hoje eu vejo, né? Eu sou muito feliz no que eu faço, então é uma coisa que eu fico muito feliz se os meus filhos quiserem fazer, porque é uma realização, né? A minha profissão, é uma vocação. Uma carreira muito bonita. E com os meus pais também sempre foi muito natural. Então, quando a gente quis fazer, que bom, te apoio, né? Isso é uma coisa natural. Foi muito natural na minha família. Não, bacana. Então, eu ia até te perguntar, né? Porque quando você falou das especializações, quando você faz medicina, né? Tem uma gama de coisas que você pode se especializar. E as especializações vieram também porque era o seu laço familiar, vamos dizer assim, né? Sim. Parece muito, sabe? Uma história tipo de time. Como é que você torce para um time? Né? Como é que você se apaixona por um time? Geralmente você tem uma história de alguém, algum familiar que te leva e aquilo cria um laço tão forte que aí você vincula, né? E eu acho que isso aconteceu com você, né? Ou que você fala assim, esse ano você já tava botando a mão dentro da barriga. É isso aí, acompanhando o parto, né? Sim. Mas tem uma coisa nessa história que não é normal. Não é que não é normal. Quantas e quantas pessoas, assim, até mesmo num plano de saúde, passam por uma cirurgia sem conhecer o seu cirurgião?
Sim. Então, eu acho muito legal. É isso que a Rita faz. Pra quem não segue o Instagram dela, o seu Instagram é Rita Vares Santos. Eu nem sei direito. É Rita Vares Santos. A gente vai colocar o nome e o QR Code. Desculpa. Você vê, ela transmite isso lá. Então, a minha pergunta é assim... e tem muitos médicos que não têm essa empatia, esse olhar, esse cuidado, esse amor. Da onde você consegue se abastecer? Né, para estar pronta para olhar para um ser humano e conseguir enxergar a dor, conseguir enxergar, porque infelizmente a gente chega em vários consultórios, em várias pessoas que olham pra gente como se a gente fosse um número ou mais uma, né? Como que da onde você tira, você sempre foi assim, da onde vem esse amor, esse preparo mesmo para estar pronta para receber essas mulheres que chegam lá assustadas, né? Feridas, sei lá, com todo esse problema, né? Com essa cirurgia. Você vai fazer um adendo assim? Pode falar. Eu acho que a gente olha, por exemplo, para padres, a gente recebeu padre aqui, né? O Padre Aldir já veio aqui. Cirurgiões, que assim, legal. que eles são robôs, né? Que eles não têm também dias ruins, né? É como se... E eu acho que essa proximidade faz com que eles estejam mais envolvidos com o que vai fazer, né? Com a cirurgia, ou com a escuta. Não sei se é isso, mas eu acho que esse trabalho que você faz de escuta, de estar junto com o paciente, faz com que, mesmo que você esteja num dia ruim, tipo, aquele meu paciente, é a Sabrina. Entendeu? Eu já sei a história da Sabrina, então, né, eu tô preparada para entregar o meu melhor, independente de não estar no meu melhor dia, né? Porque você também tem suas dores, né? Você também, como a Sabrina disse, como é que você faz para se abastecer? A minha mãe é uma inspiração para mim, né? Como ginecologista, como nessa área que eu faço, e eu falo que eu aprendi a ser médica desta forma. O que eu faço hoje, da maneira que eu faço, nem sempre foi assim, nesse sentido da minha fé envolvida na minha vida pessoal e na minha vida profissional, né? Mas o meu atendimento, eu sempre tive muita tranquilidade. É claro que eu me sinto muito privilegiada, né? A gente precisa colocar também o histórico, né? Eu tive a oportunidade, o privilégio de ter pai e mãe, então um porto seguro. Eu comecei a minha vida profissional já com um consultório, né? Então a gente não pode dizer que eu comecei do zero e que em pouco tempo, né? Relativamente pouco tempo, eu tenho hoje já o que eu tenho, que eu comecei do zero. Não, eu tive a minha mãe, eu tive o meu pai, eu tive esses exemplos, eu tive consultório, eu tive a oportunidade de fazer residência, faculdade, sem ter que dar milhões de plantões. Eu dava plantão, né? E trabalhava e ganhava dinheiro, mas eu tive uma retaguarda que me permitiu começar de uma maneira diferente e, de certa forma, mais suave e com um exemplo da minha mãe. Minha mãe, eu não sei dizer quantos anos minha mãe tem de vida profissional, mas ela nunca teve um processo, ela nunca teve um problema com o paciente, justamente por essa forma que ela sempre trabalhou de muita segurança em dizer o que precisa verdadeiramente ser feito, eu vou fazer. Nunca forçar um procedimento pelo dinheiro, nunca tratar aquilo de uma maneira mercantilista, de certa forma, tratando o paciente como um cliente. O paciente sempre foi um paciente. Eu aprendi a trabalhar dessa forma, desde pequena e desde que eu comecei minha vida profissional. E aí, a minha vida espiritual, eu acho que... Eu não gosto muito dessas palavras meio clichê, né? De ressignificar, mas verdadeiramente ressignificou a minha vida pessoal e a minha vida profissional. Então, hoje, colocar a minha vida profissional como uma vocação e como um instrumento de Deus na vida das pessoas com quem eu me relaciono profissionalmente, as minhas pacientes, isso faz toda a diferença. E hoje, olhando para trás, eu falo, gente, como eu pude achar que eu dava conta sozinha. Como é bom saber que eu não preciso estar sozinha nunca, sabe? Que ter a certeza de que ali eu estou fazendo dentro do meu limite. E eu aprendi recentemente com São José Maria Escrivá, que é o santo, né, da vida ordinária,
né? Que ele diz a santidade é para todos. Todos nós temos vocação de sermos santos na vida ordinária, é no dia a dia. Você, quando faz o seu melhor, quando você entrega o melhor, mesmo que aquilo não saia exatamente como você planejou, aquilo é da vontade de Deus. Então, isso faz para mim toda a diferença. E eu vivo isso. Eu não estou falando isso da boca para fora. Cirurgia é cirurgia. Nem sempre é exatamente como a gente planejou. Mas quando eu comecei a tentar entender e entregar e falar o que está acontecendo, o que mais que eu posso fazer que eu não estou enxergando? Você vê que aquele processo não era sobre mim, era sobre a paciente que precisava daquilo. E aí entra a família, entra todo aquele processo da convalescência, da recuperação, da intercorrência, e você vê que aquele movimento foi necessário, o desfecho no final foi ótimo, foi bom, mas aquilo que passou precisou passar e teve uma modificação naquele processo que você fala, poxa vida, o que eu fiz de errado? Não, você não fez nada, aquilo tinha que acontecer para chegar no final, ia dar certo, mas aquele momento de tribulação não era seu, era dela. E se você tem a calma que você fez o seu melhor, ele cuida do resto. Nossa, arrepiei aqui. Lembrei, não existe travesseiro mais macio que uma consciência tranquila. Exatamente. E a medicina, ela eu estava pensando nisso esses dias, fazendo uma reflexão, né? O Conselho Regional de Medicina, ele regulamenta, né, os erros. E os erros que a gente comete, que verdadeiramente podem prejudicar o nosso trabalho, né, a nossa vida profissional, a nossa certificação, o CRM, é a negligência, a imprudência e a imperícia. Então, é não fazer o seu melhor. Uhum. Então, você não pode ser negligente, deixar de atender, deixar de fazer o que cabe a você. Imperito, nunca a gente pode deixar de se aperfeiçoar, de buscar conhecimento, de tentar entregar o seu melhor, utilizando o que a ciência, o que a medicina evolui sempre, né? Então, negligente, imperito e imprudente. Se meter a fazer coisa que você não está habilitado, né? Você tem que achar que aquilo ali você tem competência e fazer sempre o melhor. E aí, não fazendo o melhor, aí não tem desculpa, né? Se você foi omisso. E a gente sempre ouve falar, né? Cirurgia é algo inesperado, assim, né? Que a gente pode ser a cirurgia mais simples que for. Pode acontecer muita coisa. E deixa eu te perguntar uma coisa. Esses dias na reunião de ECC, né, que a gente participa de um grupo, a gente estava estudando sobre a unção dos enfermos. Nada a ver, eu vou falar uma coisa nada a ver. Que é a antiga extrema unção, né? O que você acha, assim, para uma cirurgia normal, assim, eletiva, que eu vou fazer e tal? Eu não sei, porque na minha cabeça sempre a unção dos enfermos era algo para quem tá muito, assim, já doente, assim, num leito, mas depois a gente estudando lá, vai fazer uma cirurgia com a doutora Rita amanhã. É legal fazer a unção dos enfermos? É legal, é ótimo. Na verdade, todas as vezes, seja em um momento de uma doença grave, né, que corre o risco de morte, ou quando você vai se submeter a qualquer procedimento. Esses dias eu até orientei uma amiga, né, minha, que ia ter neném, se ela já tinha recebido a unção, né, porque só quem trabalha com a obstetrícia sabe que um parto lindo e maravilhoso pode se tornar um terror, né? Porque muitas coisas podem acontecer durante o parto, trabalho de parto, hemorragia, enfim, intercorrências que a obstetrícia traz, né? Só quem faz obstetrícia conhece. Então, deve sim. Né? Você vai se submeter a um procedimento eletivo para tratamento de qualquer coisa, você vai se submeter a um risco de morte, qualquer médico que diga, não, você vai fazer um botox e não tem risco nenhum, não é 100% verdade, né? Eu não vou falar que tá mentindo, né?
mas todos os procedimentos têm o seu risco. Então, quando você vai se colocar em uma situação de risco de morte, por que não? Receber a unção. Receber a unção que perdoa, é um sacramento que perdoa os seus pecados, né? E que você ficaria absolvida para conseguir ser salva, né? E pelo menos para o purgatório. Ou chegar no céu, né? Dependendo, né? Legal. Você fala muito da importância de se respeitar, de se conhecer, né? De olhar pra dentro. O Jung fala, né? Quando a gente olha pra fora, a gente sonha. Quando a gente olha pra dentro, a gente acorda. Você faz terapia? Quem te escuta? com quem você se abre? Como é que você faz pra olhar pra dentro? Você orienta suas pacientes, sabe? Mas como que é a tua rotina? Se você fala muito com a sua mãe, como que é? Hoje, né? Gente, é uma caminhada. Eu já fiz terapia, hoje eu não faço mais terapia, mas acho maravilhosa, uma ferramenta. Você estava falando, inclusive, da importância do paciente entender, e é a filosofia da terapia, né? Você coloca, você se escuta, o outro te escuta e te ajuda nas estratégias, mas no final acho que há uma organização, né, do que você sente, você conseguir colocar para fora, se escutar e organizar. Eu acho a terapia maravilhosa e essencial, e assim como a atividade física, a vida espiritual, né, são pilares. Exatamente, são importantíssimos, não devem ser negligenciados. A saúde mental é um pilar que caminha junto, por exemplo, com a direção espiritual, né? Eu faço direção espiritual hoje, mas eu sou muito rezadeira, né? Então, eu já fui muito reclamona e hoje eu me esforço muito para murmurar menos ou nada, né? Então as reclamações, eu tenho o hábito de fazer adoração e reclamar para Jesus, né? Que eu já entendi que na verdade a única solução que tem para muita coisa é entregar para Jesus, e reclamar só traz murmurar, né? Reclamar você até pode, né? Reclamação é uma coisa e murmuração é outra, né? Então eu faço adoração. Da reclamar e murmurar. Reclamar é mais e leve. dizer, Senhor, né? Tá difícil, me ajuda, né? Tem o louvor, né? Eu não sei exatamente, mas é a gratidão. O reclamar é colocar, assim, as suas dificuldades, né? Eu tô tendo dificuldade, me ajuda nesse sentido, eu preciso melhorar nisso, não tá fácil. E outra coisa é murmurar, né? Falar, mas que coisa ruim, mas que... xingar, né? E ficar falando mal do outro, da dificuldade do outro, do que sempre o outro a culpa te do fez, outro, a culpa do outro, exatamente. Né? Julgado, então, isso principalmente na nossa casa, né? Que é onde a gente é verdadeiramente quem a gente é. E com os nossos, né? Então, eu realmente já fui muito mais errada do que sou hoje. Estou longe de ser alguma coisa de bom, né? Mas eu tenho feito esse exercício de... durante um tempo, eu até evitei muito contato e coisas sociais, até com pessoas muito próximas a mim, minhas amigas, pessoas com quem eu partilho mais, né? Minhas amigas, mas justamente para não falar. Porque eu sabia que se eu fosse encontrar, eu ia reclamar. Que eu ia murmurar e não era o momento, não era aquilo que eu tinha que fazer. E acabei até parando um pouco de encontrar, de sair para conversar, para não murmurar. Ai, gente, fica a dica aí, galera. Você tá reclamando, você tá murmurando? Vamos tomar consciência, né, velho? Eu vou usar com o meu pequenininho lá. Às vezes, quando eu acho que ele tá murmurando demais, ele toca a bola. Eu falei, cara, vai lá e faz o seu melhor, meu. Entendeu? Eu vou usar esse negocinho aí. O que o diretor tá falando? Reclamar é uma queixa pontual. E o murmurar é um estilo de vida de insatisfação crônica e faz mal pra saúde, né? Faz mal pra mente, faz mal pro corpo, né? E só atrai, né? Só atrai coisa ruim.
Vamos dar um recadinho rapidinho? Vamos dar um recado. O recado é o seguinte, ó. Tá gostando dessa conversa? Já curtiu esse vídeo? Se não curtiu, está vivendo errado. Então, curte esse vídeo, manda pra todo mundo, deixa seu recado aí. É muito importante. A gente faz o episódio juntos. A gente responde você. A gente quer mais proximidade, né, Sabrina? Sim. Mais de 15 mil aí Tá na chegando nossa... a 20 mil no Instagram. Atualizado total. Então, vamos lá, Orgânico, gente. hein? Entra na nossa família aí. Vamos conversar juntos. Se você não conhece ainda o Instagram, entra lá no Instagram. Tem muito corte legal. Tem um canal de cortes. Tem o TikTok também. Tem o Facebook. É só botar Novocast lá que vai aparecer a gente, eu, Sabrina. E todo mundo, tá bom? Todos os nossos convidados. Então, a gente tá também no Spotify, né? Spotify é a plataforma de streaming de áudio. Spotify, Apple Podcast, Prime Music. Então, a gente também está lá no Novocast. O Novocast está em todos os lugares. Só falta você clicar lá e deixar também a sua avaliação, tá bom? É isso aí. Posso? Pode ir. Vamos lá entrar agora num tema bem importante, eu acho, para as mulheres, mas fica aí, porque Com certeza. envolve a família, né? Claro, né? Que eu tenho uma esposa lá. Pronto. Né? A Rita, ela trabalha com condições muito complexas, né? Endometriose, adenomiose, eu nem sei muito bem o que é isso. Então, a gente queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre essas condições e, principalmente, quais são os sintomas, né? Eu já ouvi falar que a endometriose é meio silenciosa, ou não. Quem tem muita cólica menstrual. Então, vamos passar para a Rita para ela falar para a gente, para quem tá ouvindo e assistindo a gente, quais seriam esses sintomas e como que as mulheres, principalmente, podem tentar identificar para procurar ajuda. Eu vou dar um recado pros homens, hein? Homens, prestem atenção nisso aqui. Quando a sua esposa reclama de cólica, entendeu? Você tá junto nesse processo, entendeu? Para ajudar. Então, vamos prestar atenção aí, tem, por favor. Eu não sei se isso tá conectado, mas já aí, Rita. Informação nunca é demais, né? Às vezes eu já dei umas aulinhas de endometriose em lugares assim, inusitados, né? Na Polícia Federal, né? Agora vai pro mundo todo, então. Eu falo isso, né? Às vezes você não é nem casado, mas você tem uma oportunidade de um colega de trabalho tá falando e, poxa vida, minha mulher tem dor, tá ruim nossa vida, e foi no médico e ela falou que não é nada, que é normal. Não, mas eu já escutei. Já ouviu falar de endometriose, né? Já pesquisou? Busca outra opinião, porque eu ouvi que não é bem assim. Não é normal ter dor dessa forma. Então, a endometriose, ela é uma doença inflamatória, crônica, estrogênio dependente. Então, ela é estimulada pelo estrogênio, que é o hormônio da mulher. Né? É o hormônio que dá à mulher a configuração de mulher. É o hormônio que nos falta quando a gente entra na menopausa, por exemplo, que dá os calores, né? Que perde massa muscular, dá ressecamento, diminuição da libido, é tudo pela falta do estrogênio. E é justamente este hormônio que estimula o crescimento da endometriose. A endometriose, ela é a presença de glândulas endometriais. Então, essas glândulas endometriais, elas compõem o endométrio. O endométrio, Sabrina, é o tecido que a gente menstrua todo mês. É o revestimento interno do útero. Todo mês, o endométrio cresce, secreta e descama. É a caminha esperando um bebezinho. Exatamente. Que não chega e que é Isso eliminado. É um aglomerado de glândulas. Tá. Então, a presença dessas glândulas fora da cavidade uterina é a endometriose. Pode ser nos ovários, no intestino, na bexiga, nas trompas. E quando há uma infiltração... Eu sempre gosto de fazer essa analogia lá no consultório, né? Imagina que isso aqui é o útero. Tá. Então, o revestimento é o endométrio. Quando infiltra a parede, que não deveria infiltrar, a parede é de músculo, o revestimento é de glândula. Então, quando essas glândulas infiltram o músculo, é a adenomiose. Que é a endometriose na parede do útero, no tipo corpo do útero. Exatamente. Então, elas podem existir juntas, normalmente existem a endometriose e a adenomiose, mas existem casos de adenomiose isolada, né? E ela é uma doença inflamatória, existem fatores genéticos, então existe uma hereditariedade. Mulheres que têm mães, irmãs com endometriose têm uma chance aumentada de ter endometriose também, mas isoladamente o fator genético não consegue fazer a função sozinha, né? Precisa de fatores imunológicos, fatores exógenos, então comportamentais, alimentação, estilo de vida, em relação à atividade física, sedentarismo, sono, obesidade, sobrepeso, outras doenças inflamatórias que coexistem, doenças autoimunes, né? Que também são inflamatórias, que como dão o start, né? Para essa predisposição genética
permitir que essa mulher tenha endometriose. E o que eu sinto? Quais são os sintomas? Isso é silencioso? Normalmente as mulheres têm dor. A dor, ela é mais característica no período menstrual. Então é aquela adolescente que sempre teve aquela dor, que deixa de ir na escola porque está menstruada e tem um fluxo mais intenso. Uma dor de cólica menstrual. Uma dor de cólica, e ela tem um caráter progressivo na maioria das vezes. Então ela é forte, mas ela vai piorando, ela pode evoluir para fora do período menstrual também, conforme ela vai avançando, vira uma inflamação crônica não exclusivamente relacionada ao sangramento menstrual, e ela pode dar sintomas específicos de algum órgão que tenha sido acometido. Então ela pode dar sintomas intestinais, ela pode dar sintomas respiratórios quando ela comete outros órgãos fora da cavidade abdominal, diafragma, às vezes pulmão. Ela pode dar sintomas urinários, ela pode causar um prejuízo no rim, por exemplo, quando acomete o ureter. Ou ela pode ser assintomática. É isso que é o problema, né? Aproximadamente 10% das pacientes com endometriose são assintomáticas, o que é uma faca de dois gumes, né? Porque é bom porque ela não tem dor e é ruim porque ela não tem dor. Que ela tem E aí não vai buscar. E isso impacta, além, lógico, da dor e tal, isso pode impactar a questão de poder ter filhos? Na fertilidade, sim. Então, das mulheres que têm infertilidade, muitas têm endometriose, né? E a endometriose, muitas vezes, ela é colocada como secundária quando ela não é grave como causa de infertilidade, e até falar, tem uma endometriose leve, então tem uma infertilidade sem causa aparente, o que é uma meia-verdade, né? Ela pode sim ser um fator de infertilidade, mas a gente precisa focar no bom, que é a maioria das mulheres com endometriose engravidam espontaneamente, né? Então não é uma sentença de nada. E é assim que normalmente eu começo com a paciente que chega super assustada no consultório, que tem endometriose, meu Deus, e eu vou ser infértil, e eu vou ter que fazer cirurgia todo ano, e eu não vou... E não. Na verdade, não é isso. Calma, que cada caso é um caso. A maioria engravida, a maioria não precisa, resolve com uma cirurgia e ok. Então, e ela não leva também para um câncer do colo, não tem relação? O câncer de colo do útero, ele está relacionado com o HPV, que é uma doença sexualmente transmissível, e fica a dica, tem que vacinar, né? Já tem hoje na é um pública, câncer, né, doutora? prevenível, né? Então, eu falo do câncer de mama. Se tivesse uma vacina de câncer de mama, você tomaria? Sim, mas existe uma de câncer de colo e a maioria não toma. Está disponível até para o início da adolescência, eu acho, né? É 9 anos. Homens e mulheres. Eu nem sabia que dava assintomático, assim. Porque imaginava que sempre que você recebia, por exemplo, uma paciente que já está indicada para cirurgia, que ela está com desconforto. Acontece que você receber alguém que está assintomático, assim? Sim. Nem sempre a doença, ela é diretamente proporcional à gravidade da doença, à gravidade dos sintomas. Certo. Tem doenças muito avançadas em pacientes pouco sintomáticas e doenças leves em pacientes extremamente sintomáticas. O próprio, infelizmente, mudando um pouquinho de doença, mas a questão do câncer de colo, câncer do reto, quando as pessoas já evacuam sangue, alguma coisa assim, às vezes já está num estado super avançado. Porque já tinha lá, sei lá quantos anos, 5 anos, 10 anos. Isso aí. Então nem sempre exame de rotina. Aí o câncer de cólon, o rastreio é diferente, né? A colonoscopia, que está indicada acima de 45 anos de rastreio de rotina, e aí conforme o achado deste exame, orienta-se em relação ao segmento, né? Em quanto tempo vai se repetir. Mas na saúde pública, a gente tem alguns critérios para se indicar o rastreio rotineiro de alguma doença. Por exemplo, câncer de mama, ele é muito prevalente, tem muito câncer de mama, né? Então compensa rastrear todas as mulheres acima de 40 anos, porque se você fizer muito exame, você vai fazer muito diagnóstico, e o diagnóstico precoce, ele impacta na sobrevida. Quanto mais cedo você fizer diagnóstico e tratar, maior a chance dessa mulher sobreviver. O câncer de ovário, por exemplo, como ele é muito raro, não tem um protocolo de rastreio. Entendi. Porque você vai fazer muito exame para conseguir fazer muito pouco diagnóstico, e o diagnóstico precoce ou avançado impacta pouco na sobrevida. Então, na medicina tem essas coisas. O câncer de cólon tem esses rastreios. O câncer de colo do útero mudou também. O protocolo não é o que a gente vai falar aqui, né?
Mas o mais importante que eu deixo aqui de paralelo é a vacinação do HPV. Essa realmente tem que ser feito. E você tinha me perguntado, Sabrina, em relação à evolução para o câncer. Né? É uma doença benigna. Legal. A endometriose é uma doença benigna e ela compartilha de fatores de risco para o câncer de ovário, por exemplo. Então, endometriomas de ovário, cistos de endometriose ovariana, eles devem ser investigados e isso deve acender uma lâmpadazinha, né, para esse pensamento em relação ao ovário, porque muitas pacientes que têm endometriose têm fatores de risco para o câncer de ovário também, e o aspecto do endometrioma no exame de imagem às vezes chama atenção para, opa, não era para ser assim, né? Vamos cuidar desse endometrioma porque às vezes não é um endometrioma. Não é que o endometrioma virou um câncer de ovário. E a gente pega isso no exame de imagem, de rotina. O exame de imagem é o que faz, mas o diagnóstico ele é sempre biópsia, sempre depois da cirurgia. Tá. Você também realiza esterectomia, tô falando certo? E miomectomia, é isso? Esterectomia. O que é e como que a cirurgia minimamente invasiva transformou o tratamento dessas condições? A esterectomia é a retirada do útero. Retirada do útero. Isso. Certo. Até pra mim, viu? A miomectomia é a retirada do mioma. Das miomas, né? O mioma, ele é um tumor benigno do útero, do músculo do útero. Então, não é porque ele existe que necessariamente ele precisa ser tratado. Tá? Então, e você faz essas duas cirurgias e a gente faz com cortes pequenos. Antes fazia, dependendo do tamanho do útero, fazia um corte como a cesárea ou um corte longitudinal, né? Igual a mediana que a gente chama, né? Uma incisão mediana. Pode ser embaixo do umbigo ou às vezes essa cirurgia que abre toda, né? Desde aqui esse chifo, né? Apêndice chifoide. Aqui no tórax até lá embaixo. E hoje a gente faz essa mesma cirurgia com cortes mínimos, né? Então é um corte de mais ou menos 1,5 centímetro no umbigo e as outras punções de 5, de 10 milímetros. Olha. O robô faz isso já, não? O robô faz também. O robô é a mesma coisa. O local das punções é um pouco diferente, né? Por causa do acoplamento do robô. Mas é em relação à altura, o tamanho das incisões, mas também é mínima. E me conta uma coisa, o que você sentiu quando você operou esse robô? Qual que foi a sensação? Me conta. Gente, parecia um sonho, realmente. É muito maravilhoso. A imagem não tem igual. É uma tecnologia que não tem volta, o robô. É que nós ainda estamos engatinhando, né? Apesar de já existir há algum tempo, ainda é nova. Eu não sei se vocês têm conhecimento, né, de quando surgiu a laparoscopia, o que mudou, né? Quando um cirurgião ia fazer uma cirurgia aberta, por exemplo... vou fazer uma esterectomia aberta. Eu vou no hospital, o material é todo do hospital, abre as caixas, eu opero, tchau, vou embora e não tem nada meu, é tudo do hospital. Quando a laparoscopia surgiu, o investimento, né, no material é alto, muito alto. Então sempre teve muito esse questionamento, né? Poxa vida, mas eu faço tão rapidinho uma cirurgia aberta, né? Será que compensa comprar tudo isso, o rack de cirurgia, né? O monitor, a fonte de luz, as pinças, tudo do cirurgião. Hoje, aqui em Campo Grande, segue assim, né? O aparelho da laparoscopia do hospital, mas toda a caixa, todo o material de mão ainda é um investimento do cirurgião, do ginecologista, cirurgião e tudo mais. Então, é um investimento alto para trabalhar. Mas hoje não existe a menor dúvida. Do ser humano para a pessoa, não né? Existe, vou rasgar gente. minha barriga Hoje e vou fazer os furinhos. Exato, porque hoje já está muito bem estabelecida que a laparoscopia, ela é muito superior, realmente, em todos os quesitos. E a robótica hoje veio com custo ainda muito alto e sempre tem as evidências que precisam ser colocadas, né? De benefício para o custo-benefício. Isso, e o custo, qual que é o benefício para a pessoa, por exemplo? É uma cirurgia que eu consigo avançar em qualidade técnica, em minúcia, em
em cirurgias cada vez mais completas, em casos complexos, com uma mínima lesão. Por exemplo, principalmente em estruturas, nervos, em vasos mínimos e grandes vasos, cada vez mais próximos de estruturas nobres, com uma qualidade de ressecção de lesão muito maior, porque eu tenho uma precisão maior e uma qualidade de visão muito melhor. Então, avançando tecnicamente e com um mínimo de lesão. Que legal. De consequências. Muito, então. O ser humano ganhou muito. É que ainda é caro, é muito caro, né? Então, ainda estamos engatinhando nesse sentido, mas a satisfação realmente é muito maravilhosa, gente. Sabe o que me veio na mente aqui quando ela foi com a mãe dela na primeira cirurgia? Sua mãe não estava lá não, na sala com você pra ver você operar o rompimento dela? Sim, que legal, Verdade, né? Ela tava com a mãe e hoje a mãe tava com ela. Que legal, né? Que gente. Com esse legal, avanço todo, né? Eu imagino assim, ó, cara, imagino que te deixa muito mais segura, né? Porque eu falo assim, eu sinto frio na barriga quando eu venho aqui, às vezes, né? Vou apresentar, vou lá conversar no Novocast, vai ter as câmeras e tal. E você sente o frio na barriga, né? Putz, tomara que dê tudo certo, né? Faça uma oração e tal. Né? O cirurgião, gente, eu não ia conseguir, né? Eu ia falar, gente, amanhã tem uma cirurgia, eu ia ficar assim, ó. Na cama. Como é que é, cara? Qual que é o seu ritual antes de uma como cirurgia? é que é um ritual antes de uma cirurgia? E quando você foi falando, isso foi me veio na mente, assim. Cara, que me dá uma minúcia tal dos vasos pequenos. E você imagina, assim, ó. Mesmo que seja no robô, enfim, né? Você tá mexendo numa pessoa ali, aí tem... Cara, eu não consigo nem imaginar, de verdade, Rita. Mas eu imagino, assim, que se eu fosse cirurgião, sabe quando troca de corpos? Tipo assim, aquela história que troca. Imagina assim, trocou. Aí você veio pro meu corpo, eu fui pro seu, e aí eu falo, tem uma cirurgia amanhã. Eu falo, gente, sou imperito. Imperito, imprudente e negligente. Não, é que a gente se acostuma, né, de certa forma. Se eu viesse aqui todos os dias, meu Deus, acho que pra mim ia ser um terror também. Mas a gente se acostuma, né? Abrir uma barriga, por exemplo, pra mim é... Molezinha. Mas você faz a sua oração, a sua entrega. Exato. Não, mas não quer dizer que eu me acostume com aquilo e trate aquilo como um pedaço de carne, né? Que eu tô cortando igual cortando um bife na minha cozinha. Eu tenho o meu ritual na hora que eu vou me escovar, né? Que eu vou fazer a minha... A gente fala escovar, né? A asepsia e eu faço minha oração, peço... Né? Eu chamo todo mundo, eu falo, né? Meu anjo da guarda, o anjo da paciente, o Espírito Santo, Nossa Senhora. Porque eu trabalho muito com mulheres que querem engravidar. Eu só trabalho com mulheres, né? Mas que querem engravidar. Não é só que vai tirar o útero, mas são mulheres, por exemplo, que têm endometriose, que estão tentando engravidar e que têm uma doença que tem que fazer ressecção intestinal, mas preservar a fertilidade. Então, mexer no ovário, que é o nosso maior patrimônio, e preservar ao máximo essa função reprodutiva do ovário. Então, eu falo, às vezes, durante a cirurgia, Senhor, eu não enxergo, mas me mostra, e Ele mostra. É incrível como é. Como é maravilhoso. Eu não estou enxergando, mas o Senhor conhece cada detalhe dessa anatomia aqui, então... Me mostra o plano aqui, porque eu não estou enxergando o plano, porque às vezes é um grude só, né? A gente estava até falando antes de começar, né? De um pouco da intimidade que ela tem com Deus, não sei se você quer falar, que ela até pensa 2 vezes antes de pedir, porque tudo que ela tem pedido para Deus, Ele tem atendido, né, Eu Rita? falo em relação às minhas leituras, né? Leituras espirituais. Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha, o próprio catecismo, né? A doutrina da igreja que eu tenho e eu leio. Pequenininho, né? Piquititico, que eu tenho vontade de ler, mas meu tempo é limitado, né? Eu tenho minha rotina de oração de madrugada, né? Que eu tenho que acordar antes de todo mundo, porque senão não consigo. Não dou conta, né? Não é que eu não consigo, é de tempo. Mas ainda assim falta tempo. E a hora que eu deito... Para dormir, que eu pego um livro, por exemplo, não dá um parágrafo e meio que eu já tô dormindo. Então, eu falei para Sabrina, né? Eu tenho até medo de pedir tempo, porque Deus é tão maravilhoso para mim que é capaz dele me dar um tempo. E eu tenho medo desse tempo. Vai que ele me dá
uma limitação, né? Uhum. Então, eu falo que na verdade, esses dias eu estava fazendo, né, um pensamento sobre isso. Nunca nós vamos ter tempo. Ou você faz o tempo, né? Você faz acontecer aquilo ali, naquilo, e vai fazendo. É isso aí. E vai elencando, porque quase tudo é importante, mas tem o essencial, né? O essencial não pode passar. Então, o essencial é trabalhar bem, dando o seu melhor, dar um bom atendimento para que essa paciente se sinta acolhida, dar a atenção que os meus filhos, a minha casa, o meu marido precisam quando eu tô lá, né? Dar o meu tempo para Deus, né? As funções que você tem na igreja, né? A minha espiritualidade, a minha intimidade, sabe? As minhas orações, o meu rosário, a minha missa diária, são as coisas que para mim são essenciais, porque você falou, onde eu me abasteço? É nisso. Então, isso eu vi uma grande diferença. E para descobrir o que é essencial, você precisa olhar para dentro. Exatamente. Conhece-te, aceita-te, supera-te, né? Você falou e eu lembrei de Santo Agostinho. E isso é muito mesmo. Verdade, né? Você precisa se conhecer. Aqui não dá para mim. Aqui eu tropeço. Aceita e acha uma alternativa, se supera para que você ali não caia de novo, né? Porque a gente o problema é cair de novo. É legal que você traz uma abordagem de conexão da ciência e da fé, né? Eu até acho que eu ouvi falar que nas faculdades de medicina agora está tendo alguma disciplina de não religião, mas acho que de espiritualidade, né? E é muito legal que você conecta tudo isso e é visível, assim, que isso gera benefício para as suas pacientes e o sucesso na sua carreira, né? Uma carreira muito bem sucedida e hoje a gente sabe, né, que tudo que a gente faz, Deus está por trás e a gente está cumprindo um propósito, né? Ô, Sabrina, eu, assim, sem falsa modéstia, né? De verdade, eu acho que não é nada extraordinário o que eu faço. É só um avanço na coerência que eu busco. Então, se eu disser hoje para você que há, sei lá, 6 anos atrás, que eu já atendia no mesmo consultório, com a mesma especialidade, eu tinha esse tipo de atendimento, era totalmente fake news, né? Falso, porque eu não vivia isso, né? Eu fui crescendo na fé e buscando isso, principalmente eu comecei na minha vida pessoal, na minha fé. Eu tomei uma decisão na minha vida, que eu ia colocar as coisas no lugar. Eu fui num retiro. Conta pra gente. Eu fui num retiro. Foi quando a minha vida estava bem bagunçada, sabe? Em relação à minha vida profissional, foi muito bem. E a minha vida pessoal, meus filhos, a minha casa, estava bagunçada, sabe? Estava desorganizada, não estava bom. Legal. E aí eu fui num retiro, assim, como eu fui para servir. A gente sempre fala que a gente vai para servir, mas na verdade não é pro outro, gente, né? É pra gente. Você que precisa, não é o outro. Quem é você, né? Porque Deus não precisa da gente, né? Essa é a verdade. E aí eu tava numa capela e alguém falou lá na frente, essa pessoa sabe quem é, né? Ela falou assim, Deus mandou falar uma coisa para você. E eu entendi que era para mim. Coloca as coisas no lugar. É Ele em primeiro lugar. E depois a sua família. E depois é o trabalho. Enquanto você não colocar as coisas no lugar, as coisas não vão funcionar. E eu entendi aquilo para mim. E aí eu saí do retiro, entrei numa quaresma. E aí eu falei, vou fazer missa diária. Doa quem doer. Nessa quaresma eu vou fazer missa diária. Eu vou me esforçar e vou rezar. Eu que tenho que mudar. Não é os outros. Eu entendi que o negócio era comigo. E aí veio bem um evangelho que Jesus desce do monte e aí tinha um menino, um jovem que estava possuído por um espírito ruim, surdo-mudo, e os apóstolos tinham tentado expulsar e não tinham conseguido. E aí ele expulsa e os apóstolos perguntam por que a gente não conseguiu? E ele falou, porque esse tipo de espírito só sai com oração e jejum.
E eu falei, é isso que eu vou fazer. Oração e jejum, vou fazer. Tomei a decisão. E aí, menina, aí que o negócio despencou na minha cabeça. E aí peguei, sei tudo que é demais. E o que também precisa de ir na missa diária? Eu comecei a fazer missa diária às 6 da manhã. Eu ia das 6 às 6:30. E as pessoas... E aí todos os problemas de tudo era porque eu ia na missa todo dia. Começou a incomodar, e você vê que é espiritual, né? Porque se eu estivesse fazendo uma caminhada das 6 às 6:30, se eu fizesse uma caminhada, ninguém se incomodava, né? Mas é porque eu ia na missa das 6 às 6:30, era o problema da vida. E aí, olha como é que é, né? As coisas, como que Deus é doce e nos responde. Neste mesmo ano, isso foi começo do ano, eu fiz e bati de frente com muita gente, enfrentamento, meu marido, minha mãe, meu pai, né? Dificuldades, assim, dessa decisão. E chegou no final do ano, no último dia do ano, nós fomos à missa, caiu num domingo. Nós fomos à missa de manhã, porque era Réveillon à noite. E o padre saiu lá da frente, veio no nosso lugar. E chamou, falou, eu queria que vocês fossem lá na frente. Numa hora eu vou fazer uma homilia, e aí eu queria vocês lá na frente, você, seu marido e seus filhos. E tá bom, né? Ok. E aí nós fomos, na hora da homilia, ele colocou nós lá na frente, pegou a Sagrada Família, colocou na mão do meu marido e falou, porque quando vocês colocarem as coisas no lugar, é ele em primeiro lugar. E depois a sua família, e depois o seu trabalho. As coisas... Arrepiada. Você acredita? No último dia deste ano. Validou. E aí, assim eu tenho caminhado com as confirmações, com as entregas, com as tribulações, nos tropeços, nos levanta e cai de novo, e levanta, e bate no peito, pede perdão e continua caminhando. E aí hoje eu busquei a coerência da minha vida pessoal, da minha vida espiritual com a minha vida profissional. Não tem como desvincular. E é isso que eu faço. Quando a gente entende, né, e para de caminhar com a força do nosso braço, né, Rita? Parece que as coisas vão... É só coerência, né, Sabrina? Não é que eu faço algo de extraordinário, de colocar a vida espiritual. É só a verdade. Mas o óbvio tem que ser dito? Você vive... Na nossa cabeça é meio óbvio, mas não é. Pode parecer que é só uma coerência, que é só um equilíbrio, mas não é. A gente tem que falar e a gente tem que contar. Por isso que você tá aqui. Entendeu? Porque as pessoas vão te ouvir e falar, nossa, mas isso existe? Tem gente que vive assim nos dias de hoje? Entendeu? Então, às vezes a gente vê você, né, na tua jornada, no sucesso, te olha lá e a pessoa nem imagina. Entendeu? Essa busca, essa humildade, esse ordinário bem vivido. E isso a gente tem que contar. Às vezes a gente acha que isso é comum pra nós, pra você, e não é. E é isso que as pessoas... Enfim, não tem como generalizar, mas é um caminho, né? Se as pessoas seguirem... você tá aqui pra isso, pra você contar a tua jornada, o que deu certo, o que deu errado. Então, certamente vai ter gente que vai se inspirar e vai trilhar para ela também os seus acertos, né? Porque a gente aprender com os erros dos outros é muito bom, né? Encurta um caminho. Hoje você está sendo uma mentora aqui. As pessoas que estão te ouvindo, né? Certamente vão querer te modelar para também. Longe de mim, né? Querer ser modelo para alguém. Eu falo, gente, ai, você é maravilhosa. Não sou. Não, verdade, não sou. Não olha pra mim. Fala, né, Werner? Não fala. E às vezes, assim, acho que todo mundo busca, né, um equilíbrio, mas às vezes nem todo mundo sente que existe isso. Quando a Sabrina trouxe essa palavra, será que existe gente que vive assim? Às vezes a gente busca, mas a gente não sente. E às vezes a gente não sente porque a gente não tá prestando atenção. Né? Porque não consegue prestar atenção nos sinais, né? Às vezes a vida tá tão atropelada, né? Você não tá colocando as coisas na devida ordem, organizadas. E você não consegue perceber, né? Eu falo que eu acho que isso aconteceu comigo em algum momento, assim. E eu não prestava atenção nos sinais, sabe? E existem, eles estão aí. Meio anestesiado, não é? Que a gente vive. Não, você já falou de viver a santidade e ser santo, né? Vamos pegar o santo Carlo Acutis, né? Que foi agora, ele era um menino, né? Na época, 15, acho 15 anos, né? Você quer falar um pouquinho? Ele
foi canonizado, ele virou santo. E ele tinha uma vida ordinária. O que ele fazia? Ele ia à missa, ele comungava, ele adorava. Ele usou a internet para criar um site para contar dos milagres eucarísticos, né? Quando você tá lá na parte da missa, que você transforma a hóstia em corpo de Cristo. Então, isso em lugares do mundo, aquela hóstia se transformava num tecido do coração. Então, era um milagre. Então, se você for pegar a vida do Carlo, ele é um primeiro santo milênio, né? Então, ele vivia um ordinário, só que dentro de uma santidade. Então, se ele conseguiu, a gente pode conseguir. Né? A gente deveria tentar, pelo menos. Né? Não é impossível, né? Isso, a gente a nossa vocação é ser santo, né? Que hoje você fala uma coisa dessa, a pessoa fala, nossa, ai, que cafona, gente. Nossa, tá viajando. Meu Deus, ficou louca. Não, pirou, virou Carola, pirou. Não, a Rita pirou, né? Agora tá assim nessa... Mas, gente, é uma mudança de mentalidade. E, na verdade, eu vejo que a gente busca uma felicidade, uma alegria que a gente não encontra em nada enquanto você tá fora do caminho. E a conversão, ela não é uma chegada. Ai, me converti. Ela é só uma mudança de rota. Né? É o comecinho, e ela nunca você chega. Rita? Legal isso aí. É o comecinho. Você tava indo aqui, aí você vai pra cá. E aí aqui você continua. Aqui você tava, né? E aqui continua pelejando, mas é um caminho que você vai trilhar naquele sentido. E eu acho que a gente é muito privilegiado, nós católicos, porque a igreja tem uma pedagogia a ser seguida, né? Você tem os sacramentos, que são ferramentas para que a gente consiga chegar naquele objetivo, que é se unir a Deus. E aí, através do sacramento da confissão, você é perdoado. Batismo, né? Exatamente. Então, só pra gente falar, para o pessoal que não sabe. São 7, né? Então, o batismo a confirmação, né? A Eucaristia, que não é a primeira Eucaristia, mas a Eucaristia é um sacramento, né? A confirmação, que é o crisma, o matrimônio, a ordem, a unção dos enfermos e a reconciliação, que é a confissão. Então, são os 7 sacramentos que a gente tem. E aí a igreja tem os santos que nos ensinam, né? Tem a vida dos santos, que são caminhos que deram certo, que são pessoas como a gente, né? Gente que nem a gente. Carla Kutz é gente como a gente, mas ele entendeu que o mais importante, o essencial é estar unido a Jesus. E era isso que ele falava, né? E aí a Eucaristia, o sacramento da Eucaristia é a autoestrada para o céu, né? Ali, porque para você ter Eucaristia, se você for correto, né? Você precisa estar em estado de graça, você precisa ter recebido o batismo, a crisma. A crisma não é essencial para que você comungue, né? Mas você precisa estar dentro do estado de graça, que é ter confessado, não ter pecado mortal. E aí você consegue receber as graças atuais, né? Que a gente recebe no batismo, a graça santificante, que é ser filho, né? A filiação de Deus. E a gente perde essa graça, fica como se fosse um fogo que está ali, só uma brasinha apagada, quando a gente está em pecado. E aí, quando a gente se pede perdão, né? Se reconcilia, você renova essa graça e permite, então, que Deus vá agindo em você com graças atuais. Quando a gente está fora da graça, você perde essa oportunidade. E aí você vai crescendo, mas é um caminho, né? É todo dia, é na perseverança, não é no sentir, né? As pessoas buscam muito arrepiar, né? No sentir, no louvor, que é maravilhoso também, mas a perseverança, mesmo não sentindo, é igual quando você toma remédio para diabetes, você não sente nada, né, quando você tem diabetes. Mas não toma para ver. Mas você não toma o remédio. Tem que tomar. Então você não sente nada quando você vai ali na Eucaristia, ou reza o terço, enfim. Mas aquilo ali tem uma eficácia, então continua fazendo que vai dar certo, entendeu? A pedagogia da igreja nos ensina, e com grandes exemplos de sucesso. Então só persevera. Deixa eu dar um exemplo do que a Rita falou. Me veio essa analogia esses dias tomando banho.
se a gente vai tomar banho e liga o chuveiro, né? Vem água, cai bastante água. Mas às vezes você liga o chuveiro e aí os buraquinhos do chuveiro estão entupidos. Então a graça, ela é com esse chuveirão caindo água na sua cabeça. Mas aí, às vezes na tua vida, né, com as coisas que você faz, vai entupindo ali. Então você vai se afastando dos sacramentos e tal. E aí você vai tomar aquele banho, um pinguinho aqui, um pinguinho. Aí você vive numa escassez. Uma miséria, né? Isso aí. Uma escassez, tá tudo difícil, não dá certo, é problema aqui, é problema ali. E quando você toma essa consciência de entender que você precisa limpar o chuveiro e resgatar, aí, meu filho, aí você nada de braçada, entendeu? Então a graça, ela tá aqui, né, Rita? Ela é abundante, mas aí às vezes a gente chega nela só com uma xicrinha de café, só com um furinho do chuveiro, e aí as coisas ficam difíceis, né? Exatamente. Legal. Ai, a gente vai ter que ir pra roda. Você quer fazer mais alguma? Eu quero só fazer aí? mais uma pergunta. Faz, deixa eu dar um tereré pra A gente chegou a falar sobre ser presidente da Sogomate, certo? Sogomate Sul. Sogomate Sul. Explica pra gente qual que é o principal objetivo, o seu principal objetivo sendo presidente da Sogomate Sul. A Sogomate Sul, ela é a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Mato Grosso do Sul. Ela é uma das federadas da FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, né? Então, existem as federadas de todos os estados e eu atualmente estou, né? Não sou nada, eu só sou a Rita, né? E eu estou na presidência da Sogomate Sul. A Sogomate, ela é uma sociedade representativa dos médicos especialistas e a principal finalidade dela é trabalhar e fazer eventos, representar, por exemplo, junto aos convênios, lutar por melhores honorários, por dignidade da profissão, aperfeiçoamento profissional. Então a gente promove cursos, congressos, jornadas. Agora vai ter uma jornada em Dourados, a jornada da Sogomate Sul de ginecologia e obstetrícia de Dourados. O ano que vem a gente tem novamente congresso que é bianual. Nós tivemos o 33º congresso sul-mato-grossense de ginecologia ano passado e vamos ter o 34º ano que vem. E entre esses a gente tem as jornadas que são no interior. E agora, semana que vem, em Dourados. E nós vamos ter um outro curso de imersão em ginecologia endócrina, que vai ser aqui esse ano também, agora em outubro. Então, a gente promove essas... Isso quer dizer... Pouca coisa, né? Não, você participa de tudo, muita coisa. Muita muito coisa. legal. Porque geralmente isso dá um trabalho só de você falar, né? É muito trabalho, assim, né? Que você Parabéns. porque você se colocou à disposição para fazer isso, né? O que você sente, assim? É uma forma de devolver o que a profissão, né, te traz? Por quê? Então, até hoje eu não sei exatamente. Ela deve ser colérica, Eu sou super colérica, né? Eu sou colérica em tratamento, né? Em reabilitação. Eu falo que eu sou colérica em reabilitação. Isso, exatamente. Então, eu não sei até agora, né? Mas é uma missão mesmo. Mas o que é mais interessante da Sogomate que eu vou falar aqui é o que a gente faz uma parceria com a SES, né, que é a Secretaria Estadual de Saúde, com o governo do estado e com as prefeituras, e que a gente promove oficinas teórico-práticas em urgências e emergências obstétricas. Então, a gente faz um treinamento, é itinerante, nós vamos. Então, todo mês eu estou viajando para o interior, pode ver lá no meu Instagram. E a gente faz essa capacitação dos profissionais envolvidos no atendimento à saúde da mulher, nas principais causas de morte materno-infantil. Então, é sepse, que é infecção, hemorragia puerperal no pós-parto. Por isso que eu falei que a obstetrícia e a hipertensão. Então, a gente promove atualização técnica e faz capacitação prática. E dentro deste contexto tem a capacitação em inserção em métodos contraceptivos de longa duração, que a gestação não planejada, principalmente em adolescentes, ela é uma causa importante desses desfechos que levam à morte ou à quase morte lá na frente. Então, permitir
que essa mulher tenha um olhar, né? E eu assim, falo isso hoje com muita delicadeza em relação à contracepção, porque eu acho que isso é um assunto para outro podcast, né? A gente volta aqui. Mas em relação à contracepção, que é essa oportunidade desse olhar, principalmente na adolescente, que tem esse comportamento, né, de risco para engravidar e que gera um possível desfecho lá na frente que vai gerar uma morte materna, morte infantil e os outros desfechos que a gente só pensa em morte, né? Mas a gente não pensa na criança prematura extrema, sequelada, na mãe que teve uma hemorragia, que tem consequências em toda a família, em toda a sociedade. Então a Sogomatsu tem esse papel importantíssimo no Comitê de Mortalidade Materna Infantil Estadual e dos municípios, agindo com essas oficinas. Tenho muito orgulho de fazer parte. Realmente é um trabalho que nós somos aqui no Mato Grosso do Sul pioneiros, né, no Brasil. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa nossa... É uma parte social, é uma parte de capacitação científica também, social, porque eu acho que esse atendimento e também nós quando vamos lá, não é ensinar, né? Mas assim, mostrar a forma como a gente e a forma como a gente atende, não é nem da parte técnica em si, sabe? Mas do acolhimento, do olhar, a Sogomate. Eu quero aqui dar um beijo na Gisele, que é a minha fiel escudeira lá na Sogomate, que ela é maravilhosa e na verdade tudo isso acontece por causa dela, não tem nada de mim. Beijo pra Gisele, então. Beijo pra Gisele, pra Rosa, pra Mirella, que trabalham comigo, que são maravilhosas. Ter você aqui pra contar tudo isso de você. Mas a gente vai dar uma pausa aqui. Porque Recadinho. Agora, recadinho, e ela tem presente. Quem vem aqui é muito bem tratado, né? Hoje então, só faltou o limão no tereré, que acabou o limão. É verdade, mas tá bom. Tá maravilhoso. Recadinho, então. Gente, é o seguinte, se você ainda não curtiu esse vídeo, tá fazendo tudo errado, meu Deus. Curte o vídeo, deixa seu comentário, compartilha com todo mundo. Muitos insights legais aqui, anotei um monte de coisa, então papel e caneta, volta o episódio se precisar, volta um pouquinho, né? Curte, manda pra todo mundo e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade, né? Que aí o YouTube trabalha pra você. Você sabia disso? Que o YouTube pode trabalhar pra você? Que aí quando você ativa o sininho, ele dá uma notificação. Já avisa, tá você subindo. não perde, né? Não perde nada no Novocast, tá? Então segue a gente e manda pro máximo de pessoas que você puder. Ajuda demais, a gente gosta muito dessa interação com vocês. Legal, e a gente quer mandar um beijo, né, pros parceiros que sempre estão conosco aqui no projeto do Novocast. E olha só o que a Malu Pires mandou pra você. Dá uma olhada o que tem aí dentro. Gente, que maravilhoso, muito obrigada. Um beijo pra Malu, são os chapéus mais lindos. Gente, olha que coisa mais linda. Depois eu vou passar o Insta pra você marcar. Ai, que linda. Cor mais linda. Nossa senhora. Aí, Malu, obrigada, eu amei. Ficou mais linda. Muito obrigada. Eu amei. Vou deixar aqui, meu. Linda. Mandar um beijo também pra Qualisalva, né, que tá com a gente desde o começo, que leva um pronto-socorro aí pra dentro da tua casa, pra uma emergência, urgência, enfim. A gente recomenda a Qualisalva e a gente tem uma caneca, não sei se veio, diretor. Tem presente também. E Isso aqui pra lembrar da gente. Caneca do Novocast pra você lembrar da gente, marcar a gente nas redes sociais. Olha que fofo. Dá uma lida aí no que tá escrito. Novocast, seu legado se constrói com a sua história. Obrigada por inspirar tantas mentes e corações aqui. Eu que agradeço. Nossa, que linda. Muito obrigada. Legal, Rita. Vocês vão ser lembrados todas as manhãs na minha casa. Marca a gente lá. Bom, agora a gente vai pra última parte. É mais rapidinho, tá? A gente faz perguntas e se precisar discorrer um pouco mais, tudo bem, mas a intenção é que seja mais rapidinho, tá bom? A gente vai pro final do programa. Que chama Roda de Tereré, né? Roda de Tereré. A dinâmica do tereré, né? Que a gente entrega e tal, e a mesma dinâmica pra inclusive, eu vou dar um tereré pra ela agora. Vou começar, tá? Pode comentar. A gente quer saber quem é a Rita Tavares, a doutora, mas a gente tá falando muito da Rita hoje, pessoa, né? Em uma frase ou numa palavra. Quem é você? Ai, a Rita é uma filha muito amada. Eu acho que isso
É o que resume. E daí vem tudo que eu faço, né? Eu me sinto muito amada e muito privilegiada. Amém. Amém. O que te tira do sério? Nossa, privação de sono. Eu fico, se eu tô mal dormida, eu fico Acontece muito, não? Eu durmo meio pouco, né? Eu preciso dormir cedo, então não me chama pra jantar. Mas pra café, ok. Pra café da manhã, Ótimo. de manhã eu sou ótima. Então pronto, já. No primeiro horário. Tem algum hábito que mudou a tua vida? Oração. Oração. O que é sucesso pra você? Sucesso é equilíbrio, né? Na minha vida pessoal, na minha vida espiritual e na minha vida profissional. Se você não fizesse o que você faz hoje, você imagina se fazendo outra coisa? Desejaria estar fazendo outra coisa? Não. Desejaria, não. Eu gostaria de... eu acho que aperfeiçoar mesmo o que eu faço. Mas eu gosto de tocar piano, eu toco piano. Que linda! Ó, Ministério de Música! Não, bem escondidinho. Não, bem escondidinho e não. Eu entendo, é um Mas hobby. Tá bom, tudo bem. Deixa eu aproveitar, só encaixar mais uma aqui. Nessa questão de você não querer fazer outra coisa, né? Você é feliz na medicina, fazendo as suas cirurgias. O que você falaria para aqueles médicos, para os seus colegas, né? Que estão com medo dos robôs, que a IA, ou que os robôs vão tomar o lugar de vocês na medicina. O que você pode dizer para essas pessoas, com a experiência que você teve na cirurgia com os robôs? Não, eu acho que a inteligência artificial e a robótica, ela vem só para somar. Eu acho que esse cuidado, né, os bons nunca serão superados, né? E os bons não é no sentido só técnico, né? A pessoa que faz bem feito o que ela faz, seja o que for, ela sempre vai ter sucesso. Isso aí. Então, legal. Fica a dica. Aqui. Desculpa. Imagina. Se você pudesse tomar um tereré, um café com qualquer pessoa, café principalmente, né? Com qualquer pessoa, seja viva ou morta, quem você escolheria para tomar esse café? Qualquer pessoa, pode ser qualquer pessoa. Ai, meu Deus, nunca me perguntaram isso. Mas você sabe que santos, né? Eu vivo, eu gostaria de conhecer pessoalmente o Padre Paulo Ricardo ou a doutora Filó, que são inspirações para mim, né? Quem sabe, né? Compartilha aí, gente, para Paulo chegar. Ricardo. Você falou que Ou a doutora Filó também é uma inspiração. Não sei se vocês já conhecem ela, né? E ela é endócrina, né? ela é pediatra. Ela é intensivista pediatra. E ela tem um grupo de oração lá em Belo Horizonte. Eu tive a oportunidade de ir lá, vê-la, falar pessoalmente. Nossa, foi incrível. Ai, que legal. Mas eu não tive a oportunidade de conhecê-la. E eu acho que eu gostaria de ouvir, de conversar com São José Maria Escrivá. Ah, legal. Rita, nessa tua jornada até aqui, qual foi o maior desafio que você já enfrentou? Eu acho que foram os desafios dentro da minha casa, até conseguir chegar nesse equilíbrio, num momento eu acho que de maior tribulação no meu casamento, no crescimento dos meus filhos, né? Na passagem aí da vida da primeira infância para essa fase da adolescência ali, do pré-adolescente. A gente teve um momento difícil, né, na nossa vida, e eu acho que esse até hoje foi o maior desafio. Até hoje, né? Vamos ver amanhã. Amém. Se você pudesse mudar algo no mundo, o que você mudaria? Eu acho que eu gostaria que todas as pessoas tivessem a oportunidade de enxergar o que eu enxergo, de sentir o que eu sinto e nos meus momentos de intimidade com o Senhor. Eu acho que é isso. Que bonito. Amém. Bom, a gente já falou um pouco disso, mas legado,
né? Sucesso, paz, dinheiro, ser reconhecido. O que que você quer? Eu quero fazer exatamente o que Deus pensou para mim. Conseguir completar o que Ele pensou. Eu quero conseguir chegar a, assim, não, a querer o que Ele quer, sabe? O negócio é que às vezes a gente quer, mas a gente ainda não quer de verdade, sabe? Por muito tempo minha oração foi assim, sabe? Eu quero querer o que o Senhor quer para mim, mas eu ainda não quero. Então me ajuda a querer a mesma coisa, sabe? Para conseguir entender. Então é isso, eu quero conseguir fazer a vontade dele, o que ele pensou e só. Que é só, já é tudo, né? É só isso. Eu vi a Juliana Rachid esteve com a gente aqui, né, no podcast. Foi. Ai, ela é maravilhosa também. Estreou semana passada, eu te mando o link depois. E aí ela falou que hoje nas orações dela, ela não pede mais assim, Senhor, eu quero, né, eu quero tal coisa, eu quero aquele carro, eu quero aquela, né, que ela assim, ela se coloca como Maria, né, eu sou sua serva, então realize em mim conforme a tua vontade. Então ela já não pede mais nada, mesmo porque os planos de Deus pra gente, eles são muito maiores do que a gente imagina, e às vezes a gente fica limitado naquilo que a gente acha que é melhor pra gente, né? Exatamente. Então é claro que é complexo, né, e pode parecer maluco até pra quem tá ouvindo, mas eu me conectei com o que ela falou. Se a gente conseguisse colocar aos pés do Senhor e falar, Senhor, faça-se em mim conforme a tua vontade, coisas extraordinárias vão acontecer. Mas é o caminho, né, Sabrina? Porque você quer isso. Não é de uma hora para outra. Eu não confio em você de hoje para amanhã só porque você é legal, que eu conheço sua história, né? Essa amizade, essa relação se constrói de confiança. Então, se você já tá olhando e falar isso que eu quero, tem que perseverar para que a gente consiga ter essa relação de verdadeira entrega, né? Porque é fácil falar, difícil é de verdade sentir. Soltar, e sentir, né? Eu quero o que o senhor quer, mas na verdade não, eu quero um carro, né? O senhor quer que eu ande de bicicleta? Quero uma casa. Não, mas eu estou me sentindo verdadeiramente feliz porque é uma bicicleta. Legal. Entendeu? Esse interno, né? De sentir. Basta falar, né? É isso. Legal. Ela é maravilhosa, a Juliana. Reflexiva aqui. Mas... Eu sou. Essa última me pegou, você gente. E muita gente que tá ouvindo. Essa última me pegou aí, do que der. Do querer, será que a gente é? Será que porque a nossa sabe que eu tava falando? Ela é muito pequena. Ontem assim, eu falei, eu vou falar isso que eu acho importante. Eu escutei uma vez numa homilia lá no Arautos. Ele contou uma historinha, o padre Max contou uma historinha assim, que a pessoa chegou no fim da vida, teve uma vida normal, uma vida ordinária, assim, nunca matou ninguém, nunca roubou, né, mas teve uma vida de família, mas tem aqueles pecadinhos, né, e que na verdade vão se tornando pecados mortais, mas que a pessoa que não tem intimidade, não conhece, não acha que é grave, porque eu nunca fiz nada de mal pra ninguém, né? E aí chegou no final da vida, ele tava pra morrer, chamaram o padre, ele quis o padre, aí o padre explicou pra ele sobre o exame de consciência e o arrependimento. E aí ele pontuou várias coisas lá que ele deveria. Aí o padre falou: e você se arrepende? Não me arrependo. Me arrepende de ter, por exemplo, vou dar um exemplo bem corriqueiro. Você namora e tem relação sexual antes do casamento. E aí, qual que é o problema? Você namora, você não trai, né? Ela é solteira, ele é solteiro. Mas isso é pecado mortal. Você se arrepende, você tem que pedir perdão, porque antes do sacramento do matrimônio você tinha relação. Mas eu não me arrependo. Então, esse é um exemplo, né? Mas, e aí, se ele dissesse que ele se arrepende? Mas, na verdade, ele não se arrepende. Vale essa confissão de que eu peço perdão, me arrependo no leito de morte. Ele falou, não, eu não me arrependo. E ele falou, não, mas então você não é absolvido. Não, tudo bem, mas eu vou, ou eu minto, o que você faz nessa hora? Então,
Isso é uma verdade. Esta relação com Deus, a ponto de você entender que você não fez mal para ninguém, mas você ofendeu a Deus. E você está arrependido porque você o ofendeu. Não é de uma hora para outra. Você precisa buscar esta relação para que você consiga entender e verdadeiramente sentir e verdadeiramente se arrepender para receber o perdão. Então, é para ontem. Não dá pra adiar. Bugou mais ainda a cabeça do velho. Claríssimo. Vai, Tá rindo, amigo, né? vamos pra próxima. Se você pudesse ter um superpoder, que superpoder você teria? E por quê? Pra quem é colérico. Gente. O poder de... de poder... Eu gostaria de enxergar o sobrenatural. Uau. Massa. Isso é diferente, hein? Esqueci. Nunca ninguém falou isso, Nunca né? ninguém falou. Não? Existe, tá aqui, né? As coisas acontecem Isso. lá no mundo espiritual, do sobrenatural. Ai, depois que Jesus, chega olha as aqui, coisas né? que eu peço. De repente, vou começar a ver uns negócios. Depois eu conto pra você. O que eu fui pedir, né? Ô, Rita, e eu acho que a sua resposta pode ser óbvia, mas tem algum autor, um pensador, um mentor que te inspira, né? Um livro que mudou sua vida, uma viagem, enfim. Você gosta de viajar? Eu gosto. Mas eu já gostei mais. Uhum. Eu gosto da minha rotina e do meu ordinário. Adoro segunda-feira. Eu também. Então, São José Maria Escrivá. Eu tô lendo o livro dele. Pra ele. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Se você pudesse dar uma dica para as mulheres para ter mais qualidade de vida e longevidade, se você pudesse, de todas, se pudesse escolher uma, qual seria? Uma dica? Uma dica é tipo assim, isso aqui é essencial. Falando já do essencial, né? Ótimo. O que é essencial para as mulheres terem mais qualidade de vida e mais longevidade e saúde? Se você pudesse escolher uma. Tomar água. Ah, boa. Rapaz, você sabe que eu tenho um alarme de água? Eu fiz um alarme de água, tá todo mundo rindo, né? Não. E aí, toca uma música do Spotify assim, bebeu água? Não, tá com sede. Não, mas gente, tomar Deixa água. uma vergonha, às vezes eu tô no meio do expediente, aí que toca. Aí eu falo, gente, já passei essa vergonha, vou lá tomar meu copo de água. E eu vou e tomo água. Mas é verdade, gente. Tomar água, as pessoas subestimam o quanto que a desidratação é grave. Cálculo aí, não é? Por peso, tem que ser tantos litros. Uma média de 2 litros, Uma média de 2 litros, no mínimo 2 litros, né? Eu falo o parâmetro é o xixi, né? O xixi tá clarinho, então tá bom, né? Senão... Rita, tem algum sonho que você ainda não realizou e que você pode compartilhar com a gente? Nossa, sabia que não? Nossa, eu sou muito feliz, muito Amém. realizada no que eu faço, com o que eu tenho, sou muito grata e assim, eu quero que Deus me surpreenda todos os dias. Amém. Não tem nada. Tá, vou fazer uma pergunta aqui. Faça. Que pode servir para alguns amigos meus, né? Antes de você estar aqui, né, ser a Rita, cirurgiã, você precisou estudar pro curso de medicina. Você lembra dessa época? Foi muito difícil? Que dica que você pode dar para as pessoas que estão buscando esse caminho também, querem se tornar ou cirurgiões, enfim, querem fazer o curso de medicina? Como é que foi a sua rotina de estudos? Eu estudei, né? Fiz colégio, fiz cursinho em São Paulo, eu tive oportunidade. Mas o que eu vejo hoje nos jovens, eu atendo algumas meninas novas, né? Nessa fase do ensino médio, eu acho... Realmente está muito difícil, né? O conteúdo. Mas eles estão entrando num parafuso, numa paranoia que as meninas não têm tempo. Elas saem de casa às 6 da manhã e voltam 8h30 da noite na escola. E não tem tempo de fazer uma atividade física e é até sábado. Então, uma vida que
a vida, ela só piora, né? Então, se você antecipa essa péssima qualidade de vida e não elenca as prioridades, por exemplo, atividade física no jovem, gente, a pessoa estressa e entra num burnout precoce e depois entra na faculdade, e depois entra na residência, e depois casa e tem filho e trabalho e boleto. Então, nunca vai ficar mais suave. Então, se você... Isso quando não entra em algum medicamento ali pra deixar acordado. E aí, assim, entra nessa, né? Tem que tomar remédio pra dormir, remédio pra acordar, remédio pra ansiedade, remédio pra não sei o quê. E a pessoa não para e olha pra si, né? Então, eu diria equilíbrio sem frouxar, né? Não é desculpa, não é mais... Bom senso, estudo, prioridade, porque é uma loucura, mas também tem muita festa, muito, né, saída, aí tem tempo. Né? Não é verdade? Verdade. Então, quando é o ensino médio, por exemplo, que é um momento que eu acho que tem que ter uma dedicação, talvez avaliar que a balada da noite, a saída, o show, a festa tem que ser reduzido muito mais do que o tempo de uma atividade física. Então, vamos trocar, né, as prioridades. Mas eu não acho saudável a forma como hoje tem sido colocado essa carga horária do ensino médio. Não tô falando que não tem que estudar, hein? Tem que estudar muito, tem que fazer cursinho. Mas eu acho que a atividade física no jovem, nessa faixa etária, é essencial. Você trouxe um ponto interessante. Eu tô lendo um livro sobre ciência do aprendizado, que ele fala justamente isso, assim, que não é saudável, tipo, pesquisas, né? Eles trazem pesquisas, que não é saudável você estudar muito, por muito tempo, assim, das 6 às 8, só estudando, né? Que por mais que demore mais, porque quando você estuda de uma vez, a sensação é de que você aprendeu mais rápido, você aprende mais rápido, mas isso não é saudável para o longo prazo. Para a memória de longo prazo, é muito melhor que você intercale, que você tenha outras atividades, porque aquilo no longo prazo, aí quando você falou do ensino médio, eu lembrei disso. Imagina se você faz um ensino médio, tipo, regrado, né? Aprendendo de fato, né? Eu falo porque, gente, meu ensino médio, eu não sei, teve um terceiro ano, eu não sei nem como é que eu passei. Eu falei de verdade, não sei nem como é que eu passei. Mas eu lembro de ser muito negligente nesse período. E aí, no cursinho, eu tive que retomar isso. E aí, eu tive que acelerar, sabe? E me dedicar muito mais pra buscar aquele, sabe? Aquele tempo que eu, de fato... Tipo... Folguei. Fiquei frouxo, né? Vamos dizer assim. E é muito interessante, cara. Talvez seja essa a dica, né? Você prestar atenção, né? De fato, assim, nesses momentos. O Clóvis de Barros Filho fala um negócio que ele fala assim... Você falou... Quando chegar na faculdade que vai ser legal. Não, mas quando chegar aí, depois que você formar, aí que vai ser o nunca máximo, chega. Né? Ele nunca chega. Esse momento nunca vai chegar. Porque se você não estiver aproveitando o momento, né? O momento presente, esse momento que você acha que é o ápice, nunca... Quando chegar a minha promoção, quando eu for presidente da... Assagumática, aí que vai ser fenomenal. E eu pego o gancho aí nas mulheres que querem engravidar, né? As mulheres hoje, elas deixam tudo antes da gravidez. E aí, a hora que chega, talvez seja tarde demais. Então, quando você tem mais tempo, você tem menos dinheiro. Quando você tem mais dinheiro, você tem menos tempo. Você tem isso, tem aquilo. Não dá pra... A gente nunca ganha tudo. Não dá pra estudar tudo e depois casar. Aí eu vou viajar tudo que eu quero com meu marido, curtir o meu casamento primeiro, aí depois eu vou fazer não sei o quê, pós-doutorado. Acabou. Não tem mais. Depois dos 35, a gente já começa a ovular. A reserva, né? Desde que nasce, né? A gente só diminui, diferente do homem que produz sempre, né? A gente tem uma reserva ovariana fixa que só diminui. Então, a gente tem que... E a gente estava até conversando das menopausas precoces, né? Cada vez mais as mulheres estão entrando nessa... pré-menopausa, né? Pré-menopausa, falência ovariana precoce, né? Diminuição da reserva, pela qualidade de vida, né? Tudo. Alimentação, sono, estresse, poluição, né? Contaminação. A gente tem que rever alguns conceitos, né?
Fica a dica aí pra mulherada. Vamos lá. Se a Rita de hoje, a Rita transparente, Rita leve, Rita tem uma aura, né? Rita de hoje pudesse dar um conselho pra Rita adolescente, o que a Rita de hoje diria pra Rita adolescente? Nossa! Parece que eu só falo de coisas espirituais, né? Mas eu gostaria, sabia, de ter tido a oportunidade de conhecer mais cedo isso que eu conheci, que eu conheço hoje. É o que eu tô proporcionando aos meus filhos, né? E que não é uma certeza de nada, né? Eu tô fazendo o que hoje eu acho que é bom e que talvez os meus pais não fizeram porque não conheciam, né? Mas eu hoje, vivendo o que eu vivo, eu gostaria de ter conhecido antes. Talvez eu daria uma dica, né? Busque! Existe tanta coisa para o jovem, né? Existe uma outra forma de viver nesse mundo, nessa realidade, com um outro olhar já desde cedo. Talvez eu não teria cometido alguns erros que eu cometi, ou talvez sim, né? A gente nunca sabe. Talvez eu seja hoje fruto dos meus erros, né? Sim. Então, a gente nunca sabe, mas eu acho que de tudo que eu vivi, talvez fosse Deus que eu colocasse na minha vida antes, de uma forma mais concreta. Maneiro. Amém. Legal. Bom, agora você veio aqui, você conhece o nosso projeto, o NovoCast, é isso que a gente faz. Hoje é a entrevista, o podcast cadê, Werner? 116, então a gente já contou 116 histórias aqui de pessoas que de certa forma, pelo seu estilo de vida, enfim, impactam a vida de outras pessoas. É isso que você faz no teu dia a dia, tá? Você impacta a vida de mulheres que chegam lá assustadas, com medo. E aí eu quero saber se tem alguém que você se imagina aqui e fala, puxa, mas aquela pessoa tinha que estar lá no NovoCast também, contando a história dela. Você quer indicar alguém pra estar aqui com a gente? Ai, gente, você pode me passar depois. Me dado pra eu pensar. Pode me passar, mas depois você me fala. Se vier alguém na mente assim, o primeiro geralmente é esse. Geralmente é o que vem na sua mente. Mas se não tiver, tá tudo bem, você não pode mandar depois. Eu vou pensar. Tá bom, você pensa e me fala. Imagina! Nossa, muita soberba achar, né, que não tem ninguém, assim. Imagina. Depois você pensa. Eu sou ruim de urgência, assim, de pensar rápido. A colérica, ela tá tão zen, né? Esse é meu alvo de futuro. Ai, falar Sabrina, baixinho, calminho, fofinha, né? Eu não tomo remédio, tá? Então, falar, tô medicada? Não é medicada. É um outro tipo de, né? É um trabalho espiritual, né? De alma e de espírito, né? Legal. A gente tá chegando no fim, a gente tem uma última pergunta, a derradeira pra gente encerrar. Se você pudesse deixar um recado que vai aparecer pra todas as pessoas no mundo. Não sei quantas pessoas tem hoje, antigamente eu contava 8 bilhões, mas não sei. Mas todas as pessoas vão ter acesso à sua mensagem. Não tem como escapar. Se não for hoje, vai ser amanhã, enfim. Vai aparecer pra todo mundo. Garantia. Que mensagem você deixaria pro mundo? Olhando para esta câmera. Busque a Deus enquanto ainda é tempo. Amém. Ótimo. Ai, gostei tanto. Verdade. Acabou, tá acabando. Gostei muito, 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 muito mesmo de te conhecer. Não tava esperando, achei um papo muito reflexivo, assim. Eu tinha até separado uma frase do Simon Sinek, assim, uma citação dele, mas não vou usar. Eu amo o Simon. Mas não vou usar porque eu acho que... Sabe o que eu senti aqui hoje? Eu lembrei aqui do Clóvis, né? No final. O Clóvis fala muito de felicidade, né? E aí ele fala assim, sabe quando você tá vivendo um momento de felicidade? É quando você quer trazer você viveu aquele momento e você quer repetir ele, mas trazendo alguém. Tipo, eu queria trazer minha esposa, assim, meu filho, vamos sentar com ela e ouvir um pouquinho, sabe? Gostoso. Tomar um café. Talvez a gente tenha a oportunidade de fazer isso, sabe? Sabe, né? Que ele conta uma história que um aluno dele assistiu uma aula e ele falou... Professor, posso voltar amanhã com a minha mãe? Ai, que legal, é muito legal, muito satisfatório, né, escutar isso. Muito, assim, eu tava esperando outra vibe de papo, assim, né? A gente, claro, falou sobre... Esse é o Espírito Santo, né? Sobre a sua...
a sua perícia técnica, mas a gente falou sobre muitas outras coisas, assim, que me pegaram de verdade, né? Bateram no meu coração, assim. Então, eu sou muito grato, de verdade, por ter essa conversa. Tô até emocionado, porque eu não esperava. Tô muito feliz de te conhecer. Não vou nem usar a frase do Simon Sinek. Obrigado, tá? Foi demais. Eu que agradeço pela oportunidade. Que essa mensagem da Rita toque o coração de você também, que tá aí assistindo, que tá ouvindo, né? Eu também quero agradecer, e tem uma música que veio na minha cabeça aqui, que assim, eu fico olhando pra Rita e eu entendo as coisas que ela falou, da luta de casa, da questão da gente levar o que a gente faz no trabalho mais pra dentro de casa do que fora de casa. Então ela é um amor com os pacientes dela, né? Tem empatia, escuta, e a gente tem que ser assim também com os nossos filhos. E é ali que às vezes a gente é mais provado, né? Mas tem uma música que fala assim: não que eu seja muita coisa, eu sou um grão de areia na imensidão. Então, assim, dizer que a tua humildade, acho que é isso, a gente tem que buscar isso. Você é uma pessoa muito capacitada no que você faz, né? Você fez essa cirurgia robótica, você é uma super cirurgiã. E assim, conversando com você, a gente enxerga, né, a tua alma e você trazer esse olhar. Ah, não sou nada, né? Eu sou um grão de areia. Tá certo, mas pozinho, mas é bem amado, né? Entendeu? Um pozinho amado, né? Tá bom, não tá? Mas é isso, entendeu? A gente enxerga a tua grandeza e a gente também entende que você entende que por trás de tudo isso tem as mãos do Senhor, que tem Ele te guiando, né? Que tudo é pra honra e glória dEle, tudo que a gente faz é pra honra e glória dEle, né? Então, assim, dizer que esse vídeo, que esse podcast chegue para mais profissionais da saúde, né? Para que eles resgatem essa humanidade, para que eles consigam olhar para a pessoa que tá na frente deles como uma alma, como uma vida, como um ser humano, imaginando que podia ser a mãe, o pai, alguém, né, da família deles, porque a gente precisa, em tempos de tecnologia, de inteligência artificial, de robótica, a gente precisa ser humano, né, acima de tudo. Então, assim, também amei poder te conhecer um pouco mais, né, da tua história, e desejo só, assim, mais e mais graça e bênçãos na sua vida, que você possa levar esses teus hábitos e isso que você carrega na tua profissão, que você acha que é simples e que é comum, mas que isso possa se espalhar para mais e mais profissionais que atuam na área da saúde, tá bom? Obrigada por tudo, eu agradeço demais pela oportunidade de estar aqui. Nossa, eu também me surpreendi com... Eu nunca tinha participado de um podcast e vem assim, como um grande presente para mim, porque Deus manda, né? Que a gente testemunhe. A gente não converte ninguém, mas a gente tem obrigação de testemunhar o que acontece com a gente. E aqui a gente tem essa oportunidade de testemunhar a verdade, né? A coerência, falar o que verdadeiramente a gente vive. Muito obrigada, foi um grande prazer. Foi incrível, o prazer foi nosso. Obrigada. Curte, compartilha, gente, esse episódio tá muito legal. É isso, né? aí, manda pra todo mundo e deixa seu comentário, muito importante, né? Também pra gente ouvir conta vocês. pra gente o que você achou. E pra encontrar a Rita nas redes sociais, doutora Rita. Rita Vares Santos. Rita Vares Santos no Instagram, Rita Vares Santos. Isso. Show de bola. Valeu, Tá bom? gente, tamo junto no Novocast. Até mais. Valeu! Uhul!